Salve, amigo da bancada, Irmã Simões aqui falando. A gente vai fazer, finalmente um formato de vídeo, o conteúdo que a gente tentou fazer numa live anterior, mas que infelizmente por algumas questões, de estrutura de conexão não ficou tão bom quanto a gente esperava. A nossa ideia naquela época, naquele contexto lá, é trazer um vídeo com algumas contribuições de pessoas que participam da bancada, fazem na bancada, é, levantando alguns pontos que a gente precisa observar pelo que vem em breve aí no futebol a nível global, na indústria do futebol a nível global, falando do futebol negócio, né, estritamente falando, pós-crise da Covid-19. Isso a gente está falando completamente dentro de um contexto onde a Covid-19 ainda está se espalhando pelo resto do mundo. Eu falo hoje no Brasil, nós não temos ainda nem 100 mortes, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, qual vai ser o número de mortes daqui até lá, mas ainda é um contexto inicial, acho que muita gente ainda não entendeu. No Brasil ainda não estamos claramente todos conscientes do que virá. Inclusive, estou gravando esse vídeo na sequência de uma edição de Jornal Nacional que foi extremamente chocante de ver uma vítima do vírus relatando qual era o sintoma que ela teve, qual foi o sintoma que ela teve no momento mais grave, né, da doença. Ele estava em tratamento, estava em recuperação, que foi a sensação de estar morrendo afogado no seco. Isso só dá um pouco da dimensão da gravidade desse assunto. Se você está vendo no futuro, você sabe já o que aconteceu. Você está vendo nesse momento próximo do lançamento desse vídeo, ainda estamos tentando convencer o Brasil de que esse negócio é muito sério. Mas foi bem. Independente de uma coisa ou de outra, nosso assunto é futebol, indústria do futebol, o futebol negócio, torcidas, torcedores, o confronto entre a mercantilização do futebol e os interesses do torcedor. E é óbvio, acho que ninguém tem a menor dúvida de que o coronavírus, né, a pandemia do Covid-19, vai causar uma grave crise econômica a nível global, porque o mundo parou. Né? O mundo não pode sair da rua, os serviços em todas as grandes cidades do mundo estão praticamente travado, não consegue funcionar, as pessoas estão proibidas de ir à rua, inclusive em alguns lugares as pessoas estão sofrendo sanções, né, como multas, por estarem circulando na rua sem motivação justificada, e o número de mortes não para de crescer. Não se sabe ainda quando o lockdown vai poder ser suspenso, quando a vida vai retornar ao normal, porque o normal não vai retornar, mas entre aspas, as pessoas vão poder voltar às ruas, vão poder se juntar em bares, vão poder jantar com a família num restaurante, quando isso tudo vai funcionar. E isso tudo também significa a economia funcionando, né? Dinheiro girando, empregos, riqueza sendo gerada, todo esse contexto que a gente conhece muito bem. Então, obviamente, nos próximos meses, nos próximos anos, ainda estaremos falando dos efeitos econômicos causados pela pandemia. E óbvio que o futebol, uma grande indústria, né, que corresponde, por exemplo, a 2%, 2 a 5% do PIB da Espanha, um país como a Espanha, é óbvio que ele também vai ser afetado pelo impedimento da circulação das pessoas. Ele teve seus jogos interrompidos, teve seus campeonatos suspensos. Ainda nessa altura ainda não sabíamos qual seria a solução, mas já sabíamos que a Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, teria sido adiada por conta da impossibilidade, né, de colocar pessoas sob risco nas suas viagens, etc. E o futebol parando, a economia do futebol trava, com um agravante, né? O futebol ele funciona em regimes de temporada. Temporada, temporada, temporada. O dinheiro entra, o dinheiro sai, sempre pensando ciclos que giram de um ano para o outro, ou entre metade de um ano e metade do outro, como é o caso do futebol europeu. Nesse vídeo, a ideia é trazer reflexões, levantar apontamentos do que pode vir para frente. E aí eu vou colocar um roteirozinho aqui para quem estiver assistindo poder se guiar nos próximos minutos, nas próximas horas aí, para saber como, em que pontos eu vou falar. Né? Eu separei 5 pontos que vão guiar um pouco esse vídeo. Primeiro, você pode ver aqui em cima, né? Aqui em cima. Introdução, eu vou explicar um pouco por que esse vídeo surgiu. Ponto 2, a minha hipótese que eu levantei, né, com relação a esse tema, inclusive já tendo revisto vários pontos que eu coloquei lá. O terceiro ponto, vou falar sobre o que seria mercadoria e audiência, que está dentro, né, de uma das hipóteses que eu levanto. O soft power é um tema que a gente trata muito no podcast, e eu considero um dos
dos elementos centrais para se analisar a crise do futebol por conta do coronavírus. E, por fim, as conclusões. Dentro desse roteiro, eu vou adicionar 3 vídeos. Um de João Ricardo Pisani, é um ouvinte da bancada, começou a acompanhar a gente há um bom tempo e mais recentemente se aproximou, porque ele falou da pesquisa dele sobre multi-club ownership, né? Essa multipropriedade de clubes ao redor do mundo. Então, um cara que tem acompanhado bem esse movimento de mercado, tem acompanhado como é que funciona a indústria do futebol recentemente, pediu a opinião dele sobre a TREI, né? Sobre a minha hipótese. O segundo vídeo vai ser de Emanuel Leite Júnior, outro parceiro de longa data na bancada. Quem ouve o nosso podcast já viu muitas vezes Emanuel ensinando a gente sobre temas diversos do futebol, mas principalmente a questão do soft power. Não à toa ele vai entrar nesse quarto ponto aqui do vídeo. E antes de encerrar, antes de eu trazer algumas conclusões, vem um vídeo de Anderson Santos, outro parceiro de longa data na bancada, já participou de inúmeros programas nossos, participa também do Baião de 2 lá na Central 3, que vai trazer o apontamento dele. Esses 2 últimos vídeos são um pouco mais longos, mas são muito importantes, são muito bons, muito bem colocados os argumentos dele, e principalmente mais interessante ainda porque divergem, né, um pouco da minha leitura. Então a gente vai ter aí 4 perspectivas, cada uma com sua característica específica, mas que consegue, né, levantar elementos para que você também tenha a sua especulação sobre o tema, lembrando que todos aqui não passaremos de especuladores sobre o que vem pela frente. Contextualizar um pouco qual foi essa ideia, né? Falar um pouco da introdução. Estava esses dias passeando pelas redes sociais, fui chamado por um aluno de jornalismo, né, de uma faculdade daqui do Rio de Janeiro, para dar algum tipo de opinião sobre o futebol chinês. Ele ia fazer um trabalho de faculdade sobre o futebol chinês, o China Ball, como a gente usou no nosso podcast, não lembro agora, o 24º podcast do Som das Torcidas na Bancada. No meio do processo de estar falando sobre China Mall, e a gente já sabia da crise vindoura causada pelo Covid-19, caiu uma ficha de que o futebol ia sofrer um impacto muito importante de ser analisado. E aí levantei alguns pontos numa thread no Twitter, que eu acreditava que seriam os fundamentais para a gente compreender, né? Para a gente tentar, talvez, antecipar como ia se comportar a indústria do futebol nos próximos anos. Então, esse é o contexto um pouco do porquê esse vídeo tem essa temática e porque eu trago, né, os outros colegas para opinar também, né? Vou trazer as questões e eles vão trazer as questões dele, que em determinados pontos vai conflitar com o que eu levanto. Então, vou trazer vou tentar levantar dados que sustentam um pouco o que eu refleti. Não quer dizer que isso seja, de fato, algo concreto que vá acontecer, mas que, para mim, simbolizam ali algo que a gente tem que estar atento nos próximos meses, próximos anos, na verdade, né? O recado importantíssimo tem que dar, né? Como bom vendedor de livro. Jabazinho importante, vocês sabem que o Na Bancada faz parte da produção desse livro, que é o Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. Ele está à venda no site da Livraria FC. Na descrição do livro você tem acesso a esse link. Ele está em pré-venda. Nunca eu estava gravando esse vídeo, ele já estava na reta final, então provavelmente já vai estar pronto quando você assistir, se você assistir atrasado. Pode ir atrás desse livro, uma obra com 13 artigos, entre textos de pesquisadores e artigos escritos por grupos de torcedores. Para quem escuta Na Bancada, acompanha há muito tempo, sabe que a gente gosta de fazer essa correlação entre a análise da indústria cultural em determinado país, indústria cultural do futebol em determinado país, e a opinião dos torcedores e grupos de torcedores que se mobilizam buscando seus interesses. Então, o livro ele vai, né, aliar essas duas abordagens. E, por fim, também vão ter outros artigos no final com temas complementares. 4 países serão analisados: Espanha, Portugal, Chile e Argentina. Também vão ter textos sobre o Brasil, textos sobre a Alemanha. Então, quem tem interesse no tema podia ir lá procurar. Faz parte aí do pacote Na Bancada de produção, agora em vídeo, também livro e o próprio podcast. Ele está com valor promocional, depois ele aumenta para o valor de R$50. Sugiro muito o livro, não é porque eu sou o organizador do livro, mas porque os artigos que foram enviados por autores, inclusive mais do que estão aparecendo aqui, essa capa acabou ficando desatualizada com o tempo, porque outros autores se agregaram ao projeto. Tem muitos artigos muito bons, muito qualificados para discutir a questão do clube empresa no futebol e como isso poderia chegar no Brasil de uma forma mais crítica, uma forma mais elaborada, menos
entusiasta, né, entusiasmada como temos visto aí nos últimos meses. Talvez agora menos ainda por conta da crise vindoura. Beleza. Vou começar o vídeo levantando essas duas notícias que saíram no dia que eu gravei esse vídeo, no dia 27 de março de 2020. Paris Saint-Germain e Barcelona cortam parte do salário de jogadores por pandemia. Veja a ação dos clubes mundo afora. Uma série de casos de clubes começaram a rever seus contratos com jogadores, etc. e tal, por conta da suspensão dos torneios. Óbvio, não tem futebol, não tem dinheiro entrando, e isso é um caso gravíssimo para se observar. E essa notícia aí, né, a posição da FIFA, a grande reguladora do futebol global, né, propondo baixar salário de atletas em encontro com a Associação de Clubes e a Associação de Jogadores. Importante observar isso também, porque a associação, a FIFPro, tem criado uma relação cada vez mais próxima com a FIFA, e nesse caso ela vai ser um ator, né, político muito importante dentro dessa discussão. Bom, o que vai sair disso aí não dá para saber, né? Não dá para ter certeza, a gente não tem a menor ideia de como as coisas vão acontecer, mas o que a gente já percebe é que os efeitos da crise no futebol já acontecem, já começaram, na altura de 27 de março de 2020. Imagina o que vem depois, porque ainda não se sabe quando os países vão poder suspender suas quarentenas, quando os jogos vão voltar a acontecer, o que é mais importante do que só abrir estádio, né? E quando os torneios vão ser encerrados, se eles forem encerrados, se não suspensos, se não interrompidos. Esse é o contexto que a gente tem, já previa isso algumas semanas antes. E aí qual foi a minha proposta? Qual a minha leitura? 2 pontos aí a gente precisa observar. Voltando, a indústria cultural, né, como todo, principalmente a indústria do futebol, ela está estabelecida numa lógica de comercialização de uma dupla mercadoria. Isso aí eu vou reivindicar o que fala o professor César Bolanho, o próprio Anderson Santos, né, um parceiro meu de produção de alguns artigos e tal, ele também concorda com isso, ele também parte desse princípio, que a indústria cultural ela é responsável por criar uma dupla mercadoria. Primeira, o produto cultural em si, seria uma música, um livro, um quadro, um espetáculo musical, um espetáculo esportivo, e por outro lado, ela cria aquilo que a gente chama de mercadoria audiência. Por que perceber essas duas mercadorias? Porque na medida que você tem um produto que pode ser comercializado, né, pelas vias que você imaginar que ele pode ser comercializado diretamente, ele também, a indústria cultural também se rentabiliza pela comercialização de audiência, né? Ela é capaz de vender a atenção, os olhos, a mente e o coração do público que consome essa indústria cultural. O que isso quer dizer? À medida que você prova, né, para o mercado publicitário como um todo, o mercado não necessariamente a publicidade das empresas, que você tem um público fiel, um público grande, um público largo, um público quanto mais, você garante que isso valorize o seu produto a ser vendido para quem quer comprar um espaço de anúncio, de patrocínio dele. O futebol é muito fácil de entender isso. Você mostra para o mercado global que se você colocar um futebol, a Champions League, para rodar na tarde da América do Sul e as pessoas estão assistindo, quer dizer que esse produto vale muito. Essa audiência vale muito. Essa audiência ela é valorosa, ela é fiel, ela é quanto mais. Quem comprar esse espaço publicitário vai estar pagando muito caro, vai estar pagando o valor dessa audiência. Então é difícil mensurar isso, é difícil colocar isso em termos práticos, mas o futebol se rentabiliza sobre isso de uma forma muito boa. É muito tranquilo. O futebol europeu, principalmente, porque ele tem essa capacidade hoje de se expandir para mercados asiáticos, por exemplo. Então, essa estrutura da mercadoria audiência, dentro da minha leitura do que vem o futebol pela frente, ela é o ponto-chave. Por que ela é o ponto-chave? Porque, na medida que você vai ter milhares de empresas, milhares de grandes grupos econômicos tentando se reestabelecer, o segmento da publicidade, o mercado publicitário, o segmento dos anúncios, seja qualquer setor que seja, ele vai estar prejudicado por uma tentativa de reestabelecer aquele processo produtivo pré-pandemia. Imagine que o mundo inteiro vai estar em crise. Imagine que o mundo inteiro vai sofrer um grande baque econômico. O consumo das pessoas vai ser cada vez menor, porque o desemprego vai ser muito alto, né? E o restabelecimento desse processo produtivo, que a gente conhecia até então, processo distributivo, esse processo de consumo, vai demorar muito para acontecer, porque a gente sabe que dentro das leis do mercado do mundo hoje não é estalar o dedo e essas coisas você resolver, a economia não é
de forma alguma racionalizada da forma que a gente imagina. Então isso vai demorar para acontecer. E é óbvio que dentro desse contexto, né, aquela verba, aquela riqueza destinada à publicidade, ela vai estar contaminada, ela vai estar prejudicada. Por outro lado, né, mas não fugindo muito dessa ordem, está aquilo que a gente chama de soft power. Quem acompanha na bancada há muito tempo sabe que a gente já discute a temática do soft power e tem uma compreensão de que o futebol hoje, a propriedade dos clubes de futebol hoje, dos principais clubes de futebol do mundo, ela não é financeiramente rentável. Não é uma atividade como qualquer outra, uma atividade produtiva e rentável, que gera riqueza, gera lucro e por isso ela se estabelece dessa forma. Não. Os principais clubes de futebol hoje eles são deficitários. A indústria de futebol como um todo ela tem se mostrado, né, nas últimas décadas extremamente deficitária. E é importante observar quem são esses clubes e por quê e quem são os proprietários desses clubes. Por um lado, você tem grandes conglomerados que gastam dinheiro no futebol para poder alavancar outros investimentos seus, chamar a atenção para investimentos seus, atrair acionistas, atrair investidores. Você também tem aqueles grupos que a gente chama de soft power, né? Estados, verdadeiros estados, estão comprando clube de futebol para poder usá-los como ferramenta de publicidade, de propaganda, ferramenta de relações públicas, uma ferramenta de produção de uma imagem de uma liderança global capaz de se adequar à lógica global, ocidental, etc. O que isso quer dizer? Você considerar que existem clubes hoje que vivem do capital chinês e do capital do Golfo Pérsico, imagine que pior do que grandes grupos financeiros, pior do que grandes conglomerados financeiros, esses países vão estar não só lidando com a tentativa de reativar suas empresas, de restabelecer o processo produtivo de suas empresas, vão estar pensando em uma população que está morrendo de doenças e de fome. Vai ser muito mais grave para se restabelecer o grupo financeiro que financia o Manchester United, por exemplo, que pertence a um grupo petrolífero, mas com investimentos em diversos segmentos, do que um clube como o Paris Saint-Germain, que é financiado por um Estado, pelo fundo soberano de um Estado do Golfo Pérsico, que naquele momento vai estar tentando restabelecer o país, garantir o consumo das famílias e enterrando mortos. Por que isso é tão importante? Como já percebemos que a propriedade dos principais clubes do mundo, os clubes mais ricos, que mais geram audiência e, portanto, geram a riqueza que gira em torno do futebol, ela vai estar prejudicada nesse processo, você imagina que esse dinheiro que chegava no topo da pirâmide, ele cairia, né, em forma de cascata em torno da pirâmide, ele vai deixar de drenar, ele vai deixar de cair. A crise no topo da pirâmide vai afetar verticalmente a indústria do futebol como um todo. Isso é fundamental de compreender, porque para além dos outros elementos que vão gerar uma crise no futebol, como a interrupção de torneios, como dívidas com jogadores que não foram pagas porque os clubes não tinham renda para pagar e outras coisas que podem acontecer indiretamente, a gente tem ainda o agravante de que o dinheiro voltado para o futebol como um todo, ele deve secar. Vou falar isso agora explicando de forma prática, né, mostrando para vocês números que podem ajudar a compreender. Na descrição desse vídeo, vocês aí têm alguns links, né? Esse aqui é só uma amostragem mais ampla do que é o arquivo da Deloitte Football Money League, né? É um levantamento que eles fazem todo ano para mostrar quem são os clubes que mais arrecadaram, né, no mundo, obviamente na Europa, né? Com esse levantamento, a Deloitte tenta estabelecer de onde vem esse dinheiro, né? Eles separam em 3 categorias. Então, vou aproximar aqui para você ver o que eles fazem com relação aos 20 maiores arrecadadores do mundo, né? Você tem aqui um ranking: Barcelona, Real Madrid, United, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Juventus, Arsenal, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Schalke 04, Roma, Lyon, West Ham, Everton e Napoli. O Flamengo bateu recorde de arrecadação em 2019. Né? Anunciou agora no início de março, se não me engano, quanto se arrecadou com a temporada de 2019. Arrecadou, né? Não é um equilíbrio entre o que gastou e o que recebeu. O Flamengo anunciou que arrecadou quase R$1 bilhão. Então, 900 e alguma coisa milhão. Se a gente convertesse para o euro,
o Flamengo ficaria abaixo do Napoli. Você vai fora da Europa, o clube que mais arrecada, provavelmente o Flamengo, é menos do que o 20º maior arrecadador da Europa faz. E isso você está falando de um clube que até recentemente era um clube médio na Itália, como o Napoli. Agora olhando no quadro geral, qual o levantamento da Deloitte. O que é que ele fala aqui? Vocês podem ver nesses dados aqui, 44% está aqui na aba do broadcast. Broadcast, para quem não está ligado, é basicamente dinheiro de TV, venda de direitos de transmissão, seja da liga, seja do clube, etc. Isso aqui também envolve, importante já antecipar isso envolve a grana da premiação das competições. O clube, quando sai da fase de grupo para as oitavas de final da Champions League, ele ganha um prêmio assustador. Então esses que ganham muito aqui geralmente são os clubes que passam de fases também. Esse aqui, o Match Day, muito óbvio também que está falando do Match Day, que é toda a receita oriunda de jogos, seja na venda de ingressos, seja season tickets, seja também mercadorias vendidas, o que se arrecada com bares, com atividade do jogo, etc. E a terceira rubrica, digamos assim, a terceira fonte de receita que ele levanta aqui, ele estabelece para comparar clube por clube, é essa commercial. O commercial, aí é a parte que eu acho mais complicada desse levantamento, porque isso envolve tanto venda de produtos, licenciados, camisas, calções, casacos, adereços, visitas em museu, eventualmente o clube que tenha, quanto a publicidade, que eu acho que isso deveria estar bem separado. Por que deveria estar bem separado? E eu vou mostrar isso na frente. Porque, para mim, a grana de publicidade está diretamente relacionada à grana do broadcast. Porque ambas são receitas oriundas daquilo que a gente chamou de mercadoria audiência. Então, portanto, eu já vou fazer aqui a alteração da nossa parte aqui do vídeo, porque agora eu vou falar de mercadoria audiência e mostrar como a mercadoria audiência é fundamental para entender outras receitas, não só a receita de TV. A mercadoria audiência ela impacta em diversos outros elementos que compõem a finança de um clube. Como o relatório da Deloitte ele é muito completo, é um número muito interessante, eu vou usar ele e depois eu vou, dentro dessa receita do comercial, eu vou arrancar a receita de anúncio a partir de outro levantamento e a gente vai fazer uma análise mais profunda sobre esses recursos dos clubes. Abram aí o próximo PDF, está aí no link na descrição do vídeo, que é esse slide aqui, na verdade esse relatório, esse estudo da Deloitte, que é uma grande consultora financeira de todas as ordens, de todo mundo, sempre foi, e que nos últimos anos se interessou muito pela indústria do futebol, começou a fazer esses rankings, que eles chamam aqui de Football Money League, e tem alguns 5, 6 anos mais ou menos que eles estão fazendo esse tipo de levantamento, que é basicamente um ranking dos clubes que mais arrecadam no mundo. Obviamente esse ranking é basicamente de clubes europeus, como eu falei ali, que o Flamengo não alcançava sequer a arrecadação do Napoli. Então esse estudo aqui é importante para a gente ter uma ideia de onde vem o dinheiro que chega para o grande clube do mundo, do topo da elite. Então, para na verdade começar a inclusive desmistificar o que seria o topo da pirâmide no futebol global, a gente observar, entender ou olhar de uma forma um pouco diferente algumas realidades. Não são todos os clubes que arrecadam a mesma coisa, não é todo mundo igual não. Então vamos ver aqui, vão na página 5, para quem abriu em casa, que não acompanha aqui direto comigo. Esse gráfico aqui, muito interessante, que eles mesmos no estudo, eles fazem um distanciamento aqui, uma diferenciação entre os níveis. Eles fazem uma classificação dos clubes que estão nesse ranking dele. Não é todo mundo grande arrecadador como parece a nosso entendimento primário, não é todo mundo ganhador de dinheiro como Barcelona. Você vai ver aqui, acima dos 700 milhões de euros, só 3 clubes arrecadam: Barcelona, Real Madrid e Manchester United. Percebe aqui nessa primeira fase aqui, são os grandes arrecadadores globais. Nenhum outro clube passa de 700 milhões e
a maior parte fica ali um pouco acima dos 600 milhões. E aí seria segundo grupo, né, para esse estudo da Deloitte. Bayern, Paris Saint-Germain, City e Liverpool. A gente sabe por quê, inclusive observar, né, quem são esses dois, desses 4 clubes, quem são quem. E o terceiro escalão está bem lá embaixo, né, passando levemente de 500 milhões alguns clubes e boa parte ainda na faixa dos 400 a 500 milhões. Você tem aí Tottenham, Chelsea, Juventus e Arsenal. Veja que o maior clube italiano, um clube rico, um clube que tem ninguém menos que Cristiano Ronaldo, ele está na etapa ali de 3 clubes ingleses. Essa disparidade já está bem desenhada aqui. Por fim, você tem ali os 2 últimos escalões, né? Dortmund, Atlético de Madrid, Inter de Milão nesse ano, Schalke, né? 2 alemães, um espanhol, um italiano. E lá na base da elite, né, que são esses 20 maiores arrecadadores, mas muito mais próximos do resto do mundo do que, né, do topo da pirâmide. Você vê aí que arrecada um pouco mais de 200 milhões, ou seja, 4 vezes menos do que o Barcelona. Você tem Roma, Lyon, West Ham United e Everton, que é assustador, 2 clubes que nunca para a gente soaram como elite global, e Napoli, que nos últimos anos teve aí um crescimento interessante e tal. Eu vou até destacar isso. Perceba a quantidade de clubes ingleses que estão presentes aí. A gente vai observar como isso é constante nos outros números que a gente vai levantar e como isso é importante de se perceber como uma mercadoria audiência né, decisiva dentro dessa lógica. Vou pedir agora vocês pularem para a página 7 desse mesmo estudo. Tem um segundo gráfico fundamental da gente observar. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram essas classificações e remexeram, né? Eles reposicionaram. Fizeram uma separação, vocês veem aqui na parte de baixo. Juntaram no mesmo grupo, né, no primeiro grupo, do primeiro ao quinto maior arrecadador, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. No segundo grupo, né, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, assim sucessivamente, de 5 em 5, para ver essa classificação uma segunda forma mais interessante para a gente entender o dinheiro do futebol global. Primeiro destaque que eu faço, percebam o match day, né? Esse verde mais claro que tem aqui embaixo. Nem a elite de futebol global passa de 20% da sua arrecadação total, com receitas de venda de ingressos, season tickets, demais valores, né, arrecadados em dias de jogo. Ninguém passa disso. Interessante para a gente ver que nossos clubes brasileiros não estão muito diferentes. A elite global não está tão diferente do futebol brasileiro, então, com relação a isso. Claro, eles ganham muito mais dinheiro em outras ordens. Perceba também como a elite da elite da elite do futebol global é incapaz de fazer com que o dinheiro da TV represente mais de 30% da sua receita anual. Isso é interessante falar porque muito se fala no Brasil de que os clubes brasileiros são dependentes da TV. Eles não são dependentes da TV. O futebol como um todo depende da TV. Na medida que os clubes conseguem ampliar suas arrecadações, né, comerciais, como aqui está dizendo, que eu acho que é mal colocado, vou repetir, é mal colocado, falta separar de fato o que é comercial, o que é publicidade, porque publicidade está relacionada à mercadoria e audiência. A TV sempre cobra aposta. Quando os clubes arrecadam muito, a TV sempre cobra aposta para valer mais do que as outras receitas de um clube de futebol. Isso é uma lógica global, não é só Brasil. Não só os clubes brasileiros são reféns da TV. O futebol, como um todo, é refém da TV. O futebol só se tornou essa indústria do tamanho que ele é hoje, inclusive porque ele é uma indústria cultural mediatizada. Ele é vendido para o mundo inteiro através da câmara de TV. Por isso, você pode discordar se quiser, mas eu, particularmente, Ivan Simões, faço essa diferença clara. Torcedor é torcedor, consumidor de espetáculo é consumidor de espetáculo. Esses grandes clubes globais que a gente vê aqui, eles têm uma massa assustadora de consumidores de espetáculo. O torcedor, o seu clube brasileiro tem e eles também têm. Então, já está desenhado aqui os pontos mais importantes que eu acredito que vocês vão ver. O dinheiro da TV é fundamental e ele é cada vez mais importante na medida que você desce na pirâmide. Por quê? Porque ele tem um peso maior frente ao chamado comércio, né? E aqui não só, friso de novo, o peso se dá por conta
da venda de produtos. Não é só produto licenciado que deixa ou não deixa de ser vendido, mas principalmente em termos de anúncio, né? A venda de espaços na camisa para publicidade e a venda, inclusive, dos direitos de produção de material esportivo. Depois vou explicar melhor. Ainda tem outro gráfico que eu acho fundamental de vocês verem, que é na página seguinte, página 8. Vocês podem ver, é o gráfico 3 desse estudo aqui da Deloitte, que é o crescimento dos lucros dos clubes do top 20. Né? Eles vão comparando ao longo dos anos, eles fazem a diferença aqui entre 2013, não apareceu para vocês, né? Peraí. Agora sim. Da temporada que encerrou em 2014 até a temporada que encerra agora em 2019. Perceba que, novamente, né, eles usam as 3 categorias, né? Match Day, Broadcast e Commercial. Na temporada de 2015, a TV voltou a arrecadar mais do que o conjunto de receitas que eles consideraram commercial aqui. Isso se deve muito claramente aos contratos estabelecidos pela Champions League, cada vez maiores, cada vez mais valorosos, e também a English Premier League, né, que causam um certo descompasso, digamos assim, nesses valores, porque foi um contrato absurdo de 6 bilhões de libras para o mercado asiático, algo impensável até então no futebol. As outras ligas ainda não conseguiram nem chegar perto disso. Mas então aqui você percebe que a dependência da TV ela é crescente também. Ela sempre está aumentando com relação às outras receitas. Consegui aí pelo menos fazer um desenho. Eu vou pular para o outro gráfico, para o outro estudo, já deixando um recado. Né? Esse estudo é da Sport Sponsorship Insider, é um portal, né, um grupo que faz pesquisa sobre grana no futebol. Infelizmente o portal deles ele é restrito, eu não consegui ter acesso, não entendi como é que podia ter acesso a esse estudo, também não poderia ficar procurando valores individuais de clube para clube, mas parece ser muito confiável. Por sorte, um senhor chamado Paul Rowles, né, fez um trabalho, você pode ver o nome dele aqui, fez o trabalho para a gente e levantou esses dados da temporada 2016-2017. Parece um pouco defasado, mas você vai perceber que serve para a gente entender, até porque no estudo da Deloitte a gente tem os valores arrecadados nos anos anteriores. Então vamos fazer o seguinte, vamos comparar os valores de 2017 com o valor de 2017. Né? Vamos regredir aí uns 2 anos na indústria do futebol para perceber aí como é que se encaixavam esses valores ali no ano de 2017. Não é tão distante, mas ajuda a ilustrar essa lógica que eu estou querendo falar aqui. Primeiro ponto. Aqui esse estudo, né, ele faz um combinado entre patrocínio master, que a gente chama no Brasil, né, shirt sponsor, né, publicidade na camisa. No Brasil a gente chama de patrocínio master, esse que fica na barriga, que é o que realmente vale dinheiro, os outros são periféricos. E os direitos cedidos do kit supplier, que seria fornecimento de material esportivo, né? Adidas, Nike, Mizuno, Rainha System, etc. No futebol europeu você sabe meio quais são, né? Puma e etc. Então, assim, não está separado um por um, mas como o futebol europeu ele vale muito em termos de mercadoria e audiência, também ter o direito de fornecimento de material esportivo de um clube que está na elite do futebol global é fundamental. Então isso vale, diferente do que é no Brasil, vale como publicidade. Por isso que eles jogam junto nesse estudo aqui. Não há uma separação, né, entre uma receita e outra. É tudo receita que eles consideram de publicidade. Percebam primeiramente esse gráfico aqui. Eu achei esse gráfico até assustador, porque eu estava imaginando o que seriam os números. Né? A English Premier League arrecada sozinha mais de €500 bilhão por ano. É muito, muito, muito mais dinheiro do que a segunda colocada, que é a Bundesliga. Ou seja, os contratos da Premier League com o mercado europeu já impactaram, inclusive, né, na capacidade deles de negociarem seus contratos de anúncio, de publicidade. De novo, né, a dependência da mercadoria e audiência para que esses valores se transformem em resultados concretos. Nesse caso aqui do futebol inglês é muito evidente, né, muito evidente. Os clubes conseguem arrecadar muito mais nessas receitas. E a diferença para os outros vai crescendo de forma assustadora. Né? Inclusive a Bundesliga arrecada mais do que eu imaginava. Mas aí o destaque, né, a observação.
como no futebol alemão você não tem proprietários de clubes, esses valores muitas vezes de financiamento, de apoio, de ganhar poder dentro dos clubes se reveste, ou ele se estrutura a partir de aportes financeiros em forma de anúncio ou de publicidade. É o caso do Hoffenheim, a Audi no Bayern de Munique, etc. Então, separaram aqui, né, o nosso bendito Paul Rolls fez esse trabalho para a gente e observou que o Manchester United, ele sozinho arrecadou 159,5 milhões de euros em patrocínio master e kit supply, né, fornecimento de material esportivo. Me desculpa, mas agora esqueci qual era do United, mas acho que era Nike mesmo. E você vai vendo que os outros vão caindo aos poucos. Perceba o seguinte detalhe. Juventus, maior clube europeu, Paris Saint-Germain, maior clube francês, estão atrás de 1, 2, 3, 4, 5 clubes ingleses. Se você puxar aqui para o fundo, a predominância dos ingleses deve ser muito maior ainda, né? Comparando com grandes clubes de grandes ligas. Fora Bayern Munique, que é soberano na Alemanha, Real e Barça, que são soberanos na Espanha e na Europa também, tem sua predominância. E Juventus e Paris Saint-Germain, o resto do futebol mundial é dominado pelo dinheiro do futebol inglês, pelo menos nas últimas temporadas. Isso que a gente tem que observar. Ou seja, já considero aqui que se essa arrecadação, né, dependente da mercadoria e audiência, já está se dilatando, né, pela diferença do contrato feito com o futebol, contrato feito de transmissão do futebol inglês para a Europa, então você entende novamente que a dependência desses valores é da mercadoria e audiência também. Por isso que eu não posso comparar só com venda de material de produtos licenciados. Eu arranquei dentro daquela lógica que tinha no outro estudo para trazer para cá. Outros números que eu acho importante a gente observar também é esse aqui, né? Qual a origem? Já porque estamos falando de crise, né? Já que vamos falar de empresas em crise, países em crise, clubes em crise. Entender quem são esses bancadores, esses financiadores do futebol global. Futebol alemão é o que mais tem anunciantes, como aquela lógica que eu expliquei, já que não pode ser proprietário, você entra no futebol a partir da base do anúncio, da publicidade, etc. Você tem bancos, como grandes financiadores, você tem bebidas, e aí entra Red Bull, também entram refrigerantes, etc. E você tem cerveja, né? Os outros aqui é aproximado, coisas parecidas. Itália. Na Itália, a maior parte do financiamento dos clubes, de anúncios, etc., é feito por empresas de entretenimento, né? Grandes empresas televisivas ou coisa do tipo, coisa da ordem. Na Inglaterra, o destaque é absoluto para empresas de aposta, né? Se você está vendendo o produto inglês, né, o futebol inglês para o mercado global, o mercado asiático, empresas de aposta também querem atuar no mercado asiático, né? Porque inclusive é um mercado que atinge pessoas de todas as faixas as faixas de renda, né? Se a pessoa mais pobre possível vai lá e bota uma fezinha na aposta. Então isso muito explica quem está botando dinheiro no futebol inglês e por quê. Por fim, só a título de ilustração, na França você tem o caso da Telco e na Espanha se destaca mais banco também, cerveja e tem aqui um que é interessante, que é a empresa de turismo, que a gente sabe que tem a predominância lá na Espanha. Agora eu quero comparar esses números com os números que a gente viu da Deloitte. E o que é que eu fiz aqui nessa altura? Eu tirei, né, os valores das receitas totais dos clubes, tirei a receita do broadcast que estava naquele estudo lá, e tirei agora desse estudo a receita de publicidade, agregando aí as duas frentes, né, de fornecimento de material esportivo e patrocínio master. E queria colocar um do lado do outro para a gente entender o peso que essas receitas relacionadas à mercadoria de audiência têm no contexto do futebol europeu. Só vou mostrar de novo, né, e aí também tem essa questão, né, eu vou ter que pegar todos os dados de 2017, não de 2019. Então eu vou aqui clube a clube, como esse estudo da Deloitte me ajuda. Clube a clube, eu venho aqui embaixo, eles começam a destrinchar clube a clube. Barcelona, como é que funciona o Barcelona? Novamente, né? Não passa de 20% de match day, 35% continua sendo de broadcast, 46% é do comércio. A gente vai ver lá na frente qual de fato é o peso da mercadoria e audiência. Vamos lá.
Novamente Real Madrid, né? De novo, 34% de broadcast. Não passa de 20% no match day. United, novamente, é muito parecido, né? Você repara aqui que a elite do futebol global ela tem as fatias do seu bolo muito bem divididas. Aqui a gente vê até uma diferença, né? O comercial do Bayern de Munique, um pouco destoante, né? Mais de metade seria nesse comércio. Aí a gente vai ver lá no cruzamento dos dados que isso se explica de uma forma bem interessante. Então eu vou pegar dessa arrecadação geral, como eles têm aqui o histórico, ficou até fácil de pegar, eu vou puxar de 2017, cruzar com os dados desse estudo e fazer essa tabela. O que é que eu tenho nessa tabela aqui? Primeira coluna, eu coloquei a receita global dos clubes em 2017, no final da temporada 2016-2017, o patrocinador master, o valor que tinha naquele outro estudo, o valor de broadcast que tinha no primeiro estudo, somei esses dois e fiz o ponderado com a receita global. Veja aqui a participação, ou seja, a porcentagem, o peso dessas duas receitas na receita global. Do United, eu tenho 57% das receitas relacionadas a anúncios e direitos televisivos, ou seja, mercadoria e audiência. No Bayern, 42% na temporada de 2017. A gente viu que deu até uma piorada, né? Recente. Chelsea e Arsenal, 61% da receita desses dois clubes são originadas de receita dependente de mercadoria e audiência. Então, esse peso é inestimável a importância. E veja a Juventus, um clube que a gente considera muito rico, muito importante, 69% das suas receitas são dependentes de mercadoria e audiência. Isso é impressionante. É um clube que também, inclusive, tem um mecenas. Isso aqui, voltando a explicar, receita é entrada, né? Não tem o custo, que é saída, né? O que está investindo em jogadores, em salários, etc. e tal. Então já ajuda a entender bem o que eu quis dizer. Se isso significa, de fato, o que ainda significa hoje, eu não tenho dúvida do que significa, né? Então, e se o mercado publicitário entrar na crise que eu imagino que vai entrar por conta dessa reorganização das forças produtivas, que vão ter que diminuir o investimento em publicidade, diminuir o investimento em relações públicas, diminuir o investimento em anúncios, isso quer dizer que toda a estrutura que a gente tem no mercado europeu hoje, de futebol, está comprometida. Então, se a elite do futebol global, voltando àqueles dados lá, comparando os dados de 2017, só 4 clubes não dependem mais de metade de suas receitas dessas receitas dependentes de mercadoria e audiência. Ou seja, na medida em que os anúncios começarem a secar por conta da crise econômica, e na medida que os contratos que os clubes hoje possuem e as ligas hoje possuem não puderem ser honrados porque as empresas vão ter que cortar custos de publicidade, então você deve ter um abalo completo. Porque, por exemplo, esses 6 milhões de libras que a Premier League ganha com o mercado asiático, quem vai estar bancando num contexto desse? Quem vai bancar? E aqui eu já deixo, inclusive, a importância de você observar o que vai falar Emmanuel Leite Júnior no vídeo que eu vou botar mais para frente. Ele traz, sim, uma consideração muito importante sobre esse tema, que aí mexeria já com a minha hipótese, mas eu não vou mexer com o meu raciocínio, porque ele vai trazer esse ponto e eu concordo plenamente com o que ele fala, com relação a um vácuo que vai surgir para o capital chinês. Pois bem, essa é a primeira parte da história. Então, nesse momento eu vou criar aqui agora, vou abrir o vídeo de João Ricardo Pisani, que ele tem ainda uma outra consideração importante a ser feita nisso aqui. Eu estou supondo que a grana vai secar de uma forma muito abrupta, de uma forma muito brusca, e isso vai ter um impacto muito forte no futebol, que vai haver endividamento, vai haver tentativa de socorro, vai haver fuga de jogadores, possivelmente para outros mercados que vão dar conta de bancar esses mega salários que existem, e vai estar um desarranjo total, considerando que o futebol está basicamente financiado pela lógica da mercadoria e audiência, e o mercado publicitário e o mercado de TV vão estar aí em frangalhos junto com o resto da economia, porque eles são a ponta do processo produtivo. Então eu vou aqui botar o vídeo de Pisani para já dar uma outra apimentada nessa discussão, porque há uma pertinência no que ele fala sobre a importância do futebol no contexto social. Por que no contexto social? Pisani ele vê que em outros momentos históricos o futebol também
foi vítima de crises de toda ordem, mas não sucumbiu, porque ele tem uma importância, um reordenamento social pós uma crise, pós uma pandemia, etc., que pode ser novamente colocado à prova nesse novo contexto pós-coronavírus. Fundamental ouvir o que fala João Ricardo Pisani. Salve, colegas do Na Bancada, aqui é o Pisani. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Erlan pelo convite para escrever o capítulo sobre Multi-Club Ownership no livro Clube Empresa, que sai logo mais pela Corner. E para recapitular o comentário que eu fiz na postagem que originou a conversa dessa live hoje, eu concordo em partes com o diagnóstico apresentado ali. E, para resumir, a parte que eu concordo é a do fluxo de dinheiro que o Erlan traçou, e a que eu discordo é que esse dinheiro vai simplesmente sumir. E a gente pode encontrar alguns paralelos com dois grandes eventos do último século, como nos Estados Unidos pós-29, como eles chamam de a Grande Depressão, e a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e como o esporte reagiu logo na sequência. Em ambos os casos, o esporte foi um protagonista na sociedade, funcionou como importante válvula de escape, foi um poderoso aglutinador social, entre outras coisas. Essas duas características por si só já têm um valor absurdo para qualquer investidor, principalmente aqueles que tiverem a oportunidade de comprar na baixa, como diz o jargão do mercado. Isso não descarta o fato de que a gente vai ver sim encolhimento dos valores, principalmente no futebol. Esse encolhimento que vai ser oportunamente batizado de readequação, na minha opinião. Por isso eu não descartaria o surgimento de um discurso todo mundo vai precisar cortar na carne, o que pode até descambar num movimento para tentar incorporar algumas medidas como o salary cap americano, que a gente vê nas ligas do país, para planificar melhor esses gastos. Outro item que deve passar por uma revisão, mesmo que seja só momentânea ou num período de retomada dos clubes, é o tão falado fair play financeiro no caso do futebol. Mas a real é que tem tanto fator nesse caldeirão de elementos que vai cozinhar o futuro do esporte, principalmente do futebol, que eu tenho me dedicado a entender os processos pós-crise nessa última semana, pelo menos. Afinal, o que difere a pandemia atual dos eventos que eu citei no começo é o fato de que ninguém sabe ainda ao certo como ela vai impactar na reunião e no trânsito de pessoas. Por isso eu acredito que essa revisão dos fluxos migratórios e o fechamento de fronteiras afete a transferência de jogadores e efetivamente tem um impacto maior no modo como esse dinheiro vai fluir dentro da pirâmide. Acabar com a renda gerada em dias de jogo, ou match day revenue, como algumas publicações especialistas costumam chamar, pode ser letal para um clube de Série C, por exemplo. Ou até mesmo para um clube da Championship, a segunda divisão inglesa, que tem hoje nessa rubrica um componente mais que essencial no orçamento, já que esses clubes não contam com o mesmo colchão de grana, de valores vindo dos direitos de transmissão. Já num cenário mais positivo, onde esse trânsito volte ao normal, eu diria que a gente vai ver um resgate do modelo popular para tentar tirar o atraso, baixar um pouco os custos, ter que colocar de novo gente em estádio e com a economia eventualmente combalida, acredito que os valores vão baixar bastante para o torcedor para poder recuperar esse tempo perdido de forma mais eficiente. Bom, interessantíssimo que ele coloca, inclusive por causa disso, né? Para as ligas inferiores, o colchão do dinheiro da TV não vai existir. Basicamente, esse dinheiro vai drenar menos ainda e ele vai estar presente ainda menos nessas esferas do futebol global. Mas voltando ao topo da pirâmide, né? Então, considerando novamente, como ele falou, o papel social do futebol, né, de reaglutinador social, como ele falou, fundamental para a gente também colocar em xeque, colocar aí, a gente considerar como um ponto fundamental para não descartar que isso vai ser um motivador de que o dinheiro continue a circular na indústria do futebol. Mas já voltando a falar do topo da pirâmide, né, como estava mostrando para vocês aqui, eu quero voltar àquele primeiro e já mudar também aqui o nosso ponto de assunto, né? Já vou mudar para soft power agora. Vou pular porque ele já comentou uma coisa interessante e agora vou iniciar e vou encerrar esse tópico com o vídeo de Emanuel Leite Júnior fazendo um tipo de consideração parecida com a de Pisani. Voltando lá ao segundo gráfico, né? Observe. Já vamos falar de propriedade de clube, né? Aqui no topo da pirâmide, a gente está falando de dois clubes que são associativos, não são clubes empresa. Portanto, não tem dono e não tem um mecena, né? Mas são clubes que arrecadam muito por termos históricos, né? Todo mundo sabe quem é Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid sempre foram os maiores desfiladores de gênios da bola da história do futebol.
E também são clubes que sempre ganharam um grande financiamento estatal em suas respectivas localidades, porque tem uma dinamicidade quase semelhante a um estado, né? Um clube representante de um país, digamos assim, uma seleção nacional. O Manchester United é um clube que arrecada muito porque também foi um dos grandes clubes das últimas décadas. Todo mundo sabe que é o Manchester, todo mundo paga muito para estampar sua marca no Manchester, mas o Manchester ele é bancado ele é propriedade de uma família que ganha muito dinheiro com o petróleo. Se hoje, durante a crise do coronavírus, o petróleo já se tornou um grande problema por conta de uma crise dentro da OPEP e da OPEP com a Rússia, da Arábia Saudita com a Rússia, um rompimento, imagine o que será a indústria petrolífera pós-coronavírus. Então você já imagina que o Manchester vai sofrer aí algum tipo de baque, porque com certeza esse desinvestimento vai acontecer no Manchester United, não vai entrar em dinheiro a fundo perdido, né, que não seja correspondente a essa arrecadação que ele já possui, que vai ser de fato revestido para outros investimentos da família Glazer, que é a família proprietária do Manchester United. No segundo escalão, que a gente tem Bayern, também é uma associação muito forte, né? Tem esse financiamento associativo, mas também é uma empresa que tem partes dela, ações dela, cerca de 15% pertence a 3 outras empresas, dentro delas a Audi, indústria automobilística. Novamente, esse grande financiamento ele vai sofrer um baque muito grande. O futebol alemão ele ganha muito em termos de patrocínio, mas não creio que vai ter capacidade de sustentar como a gente está imaginando. E esses dois aqui, últimos que a gente está falando, são os casos de clubes pertencentes a estados do Golfo Pérsico. O Emirado de Abu Dhabi, no caso do Manchester City, e o Emirado do Catar, no caso do Paris Saint-Germain. Ambos são financiados pelo Fundo Soberano de determinado país, o Qatar Investment Authority, e o outro Abu Dhabi United Group, são propriedade do Estado local. Lá na frente a gente vai ver que Emanuel considera alguns pontos que talvez desfaçam isso que eu estou falando, mas de fato eu acredito que esse desinvestimento ele vai ser inevitável. Todo aquele dinheiro derramado no PSG e no City nos últimos anos, ele vai drenar porque há uma necessidade de se cuidar do Estado, das pessoas, dos cidadãos de cada um desses países. Mas mais do que isso, não vejo como será possível manter um nível de investimento para duas ferramentas que são extremamente deficitárias, como esses dois clubes. Porque são deficitárias no seguinte sentido, financeiramente deficitárias, mas politicamente muito benéficas. Então aí a gente entra num jogo duplo. Se vai valer a pena continuar mantendo essas ferramentas vivas, com um Guardiola da vida, fazendo a sua imagem de grande líder global, porque é isso que Guardiola serve ao Sheik, dono do Manchester City, ou Neymar servindo de grande estrela do mundo, que mostra a importância dos donos do Paris Saint-Germain, ou seja, o Emirado do Catar. Eu acredito que isso é um dos pontos centrais que a gente deve observar. Caso tudo siga como aparenta ser a normalidade, eu vejo uma crise muito mais grave nesses dois clubes. Mas como o futebol não costuma funcionar dessa forma, então a gente pode especular também que isso não vai ser o ponto central da crise que vai afetar o futebol nos próximos anos. Por fim, o Liverpool, para a gente fechar as duas primeiras esferas do futebol global, o Liverpool também é propriedade de uma empresa multinacional. No entanto, que o foco dela na indústria esportiva é muito grande. Então, o Liverpool tem outro tipo de abordagem distinta, de United, City e Paris Saint-Germain. O resto, lembrando lá que os clubes já estão cortando salários, estão negociando redução salarial, porque não tem jogo. Não tem jogo, não tem receita, não tem transmissão de jogos, não tem dinheiro para esses clubes. Dado que, novamente, quase 60% da receita desses grandes clubes europeus vem daquilo que a gente chama de mercado de audiência. Nada passa muito disso. Bom, aí já para a gente antecipar aqui, vou colocar agora a consideração de Emanuel Leite Júnior sobre esse tema. Ele complementa de uma forma muito interessante essa discussão sobre a propriedade de clubes na Europa. Emanuel, ele é um estudioso sobre a política pública da China, mas ele estuda muito esse capital
que a gente relaciona ao soft power, né? Ao investimento na cultura, na indústria cultural como um todo, para fins de relações públicas, de relações geopolíticas, tanto do capital chinês quanto do capital do Golfo Pérsico. E ele vai dar uma complementada nessa discussão, claro, discordando de alguns pontos que eu trago. Eu, inclusive, concordo muito com o que ele fala nesse vídeo, só não quis mexer demais no raciocínio que eu tinha criado antes do vídeo e antes de receber o vídeo dele, para exatamente colocar como há uma grande possibilidade de especulações sobre o tema. E ele vai falar, inclusive, isso. Nada do que a gente fala aqui passa muito de especulação. O momento é gravíssimo, o momento é único na história da humanidade. Então a gente precisa observar de forma distinta. Muito importante para que vocês prestem muita atenção no que ele fala, inclusive dados e o reposicionamento desses atores geopolíticos, políticos, econômicos que existem no futebol. É bem distinto do que eu tinha falado. Não quer dizer que não complemente o raciocínio e te sirva também, né, de subsídio para você fazer o seu próprio raciocínio, sua própria consideração. Fala pessoal, tudo bem? Saudações de Javeiro, Portugal. Antes de mais nada, eu queria falar só que tudo que eu vou comentar aqui é de alguma forma especulativo. Especulativo por quê? Porque nós estamos em meio à crise global da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então, perspectivar o que vai ser o futuro próximo da humanidade é uma especulação nesse momento. Estou no meu 13º dia de isolamento social aqui em Portugal. Portugal está na Europa, a Europa é o epicentro dessa pandemia, nesse momento, de acordo com a OMS. Né? Então, nós ainda temos a perspectiva daqui em Portugal e na Europa, de modo geral, de passar algumas semanas ainda em isolamento social para tentar conter a transmissão desse vírus. Então, o que nós fomos falar do que vai ser o futuro do futebol mundial, das relações internacionais, das relações humanas, no futuro próximo mesmo, é especulativo. Mas dentro dessa especulação, nós temos alguns elementos em que podemos ponderar e analisar o papel da China no futebol mundial, que é o que eu vou comentar. Primeiro, porque o papel da China não só no futebol mundial, mas na geopolítica global como um todo. Né? Já há algum tempo, analistas de política internacional, de relações internacionais, têm comentado sobre um possível choque, né, de poderes. Do poder hegemônico estabelecido há algumas décadas na geopolítica global dos Estados Unidos, descendente de alguma forma, e do poder ascendente da China. Né? Alguns analistas falam o consenso de Pequim vir a substituir a ordem internacional fundada em 1944 pelos acordos de Bretton Woods. Né? Alguns analistas vão até mais longe, especulam um possível conflito mesmo entre China e Estados Unidos, fazendo referência à armadilha de Tucídides, do conflito entre Atenas e Esparta, nos tempos do Império Grego. Então, a China já há alguns anos tem se colocado como um grande agente da globalização internacional, né? O maior promotor, propagador da globalização internacional nos últimos anos é a China, principalmente através da sua grande empreitada global, que é a Belt and Road Initiative, a nova Rota da Seda. Né? Tanto é assim que a China, que agora começa a dar sinais de que vai voltando aos poucos às suas atividades, né, a sua economia, dando os primeiros passos para retomar as atividades, a China que está vendendo a sua imagem, ou seja, o soft power, de que venceu esse vírus que assola a humanidade, que deixa as pessoas preocupadas, temerosas, né? E a China, aparentemente, já há alguns dias com poucos registros de novos casos, diminuição do número de mortes, começa a exportar auxílio para a comunidade internacional, ocupando um vácuo deixado por outros poderes. Né? A Europa está no epicentro dessa pandemia. Os Estados Unidos, segundo a OMS, pode vir a ser o novo epicentro. E então a China vai preenchendo isso e vai promovendo a sua imagem, né, como de alguma forma o salvador, né, da sociedade global. Né? Não é à toa que o Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, disse que quando falou com Xi Jinping, presidente chinês, ao telefone, Xi Jinping teria mencionado a ele a rota da seda da saúde, né? Quando a China enviou 1.000 ventiladores, 2 milhões de máscaras, 50 mil kits de testes, enfim, e outros equipamentos para ajudar a Itália. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić,
falou que Xi Jinping era um irmão e um amigo, né? Então a China vai, de alguma forma, conseguindo promover a sua imagem de um país que conseguiu combater, travou a guerra contra esse vírus que ameaça a humanidade como nós conhecemos, as relações humanas como nós conhecemos, e agora ela começa a exportar um modelo de sucesso. Aliás, essa questão do soft power, do uso da exportação da saúde e de médicos, é algo que Cuba também faz, e Cuba enviou médicos também para a Itália, enfim. Então, dentro desse contexto da ascensão da China na geopolítica global, o futebol também está inserido, como a gente já falou em episódios na bancada, né, no China Ball e no mais recente que falamos sobre o soft power do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e também da China, de como esse dinheiro influencia no futebol e como isso é servido de instrumento de diplomacia pública e de promoção da imagem dos países e também das relações internacionais dos países, a China pode vir a ser também, ocupar um espaço, um vácuo no futebol mundial. Né? Já que se fala de um grande déficit financeiro que os grandes clubes do futebol europeu, e aí em efeito cascata, né, para o futebol mundial, pode vir a sofrer com perdas de direitos de transmissão, com patrocínios, a China, se a sua economia de fato, por isso que eu digo especulativo por conta disso, não se sabe ainda, parece que começa a dar os primeiros passos, ainda não se sabe, ainda é muito cedo, não é? Muito recente. Então, se a economia da China realmente voltar a impulsionar, como o governo chinês tem falado em fazer, e começar a se alavancar novamente, enquanto que a Europa Ocidental e os Estados Unidos ainda vão estar enfrentando por algumas semanas a crise, né, no ápice da crise ainda, a China pode vir a preencher esse vácuo também no futebol. Aliás, a China, de alguma forma, já está trazendo dinheiro para o futebol mundial, como nós já falamos na bancada, comprando clubes, investindo em eventos e em torneios, em clubes, não só quando comprando, mas investindo também. Mas na própria Copa do Mundo da Rússia 2018, a China, as empresas chinesas foram os principais investidores naquela Copa do Mundo, não é? Preenchendo um vácuo deixado depois da crise do FIFA Gate, não é? Que fez cair o Sepp Blatter e vários outros dirigentes da FIFA. Algumas empresas romperam seus contratos de patrocínio com a FIFA e empresas chinesas foram preenchendo esse buraco que foi deixado, não é? Na última Copa do Mundo, 7 das 19 patrocinadoras da Copa do Mundo na Rússia eram empresas chinesas. Em termos numéricos de valores, elas representavam 37% do valor total dos patrocínios da Copa do Mundo. Essas 7 das 19 empresas. A Wanda Group, que é dona da Infront Sports and Media, que é a empresa de marketing esportivo, que cuida das questões da FIFA também, das questões do marketing da FIFA, o Wanda Group era o parceiro, estava na escala de parceiro da FIFA, né? Era uma das 8 empresas parceiras da FIFA. Entre patrocinadores globais, de 5 patrocinadores globais, 3 eram chinesas. Hisense, Vivo e Menu. Né? E entre os apoiadores regionais, de 7, 4 eram russas, a Copa do Mundo era na Rússia, e 3 chinesas. A IADEA, a Lucy e a Dikin. Em comparação com o Brasil na Copa do Mundo 2014, das 6 patrocinadoras regionais, apoiadores regionais da Copa do Mundo 2014 no Brasil, as 6 empresas eram brasileiras. Então, na Rússia eram 4 russas e 3 chinesas. Então, a China já, de alguma forma, já preencheu, naquele momento, um vácuo deixado por empresas ocidentais. E aí vem naquilo que a gente falou no episódio na bancada, no mais recente, que aborda essa questão do soft power, Emirados Árabes, Catar e China também, da questão de países não ocidentais trazerem para o esporte um aporte financeiro significativo na tentativa de assim influenciar a hierarquia do próprio esporte como um todo, né? Cada vez exercer mais influência no esporte. E a China parece estar fazendo, já há algum tempo, já há algum tempo a China vem fazendo isso, né? E ainda tem um outro fator, que um autor chamado Amit Gupta, que fala sobre essa questão do aporte financeiro, ele também fala que países como a China, com uma grande legião de fãs, também influenciam no poder de decisão, né? Além de ter muito dinheiro para investir, ele tem uma legião de fãs. E a China tem quase 1,4 bilhão de habitantes, e segundo pesquisas, 237 milhões de pessoas na China dizem que o futebol é o seu esporte favorito. Não é o esporte coletivo preferido dos chineses, que é o basquete. Mas 237 milhões de pessoas tornam o mercado chinês o maior mercado do futebol mundial na atualidade. Então, é uma grande legião de fãs.
além do dinheiro que a China aporta no futebol mundial, que já vem aportando, né? 308 milhões de pessoas, segundo essa mesma pesquisa, dizem que assistem pelo menos a um jogo de futebol por semana, né? Então, a China já vem trazendo uma legião de fãs, de consumidores nessa perspectiva, né, de mercado, e vem trazendo dinheiro. E pode vir a preencher esse vácuo se a sua economia realmente começar a andar como as autoridades do Partido Comunista Chinês esperam que ande. Enquanto que o mundo ocidental, a Europa e os Estados Unidos, ainda vão travar por algumas semanas combate, essa guerra, como está sendo declarada, né, contra o coronavírus, né? Então, nessa perspectiva, a China pode vir a patrocinar clubes, né, patrocinar competições, né? Vamos lembrar que a Copa do Mundo da FIFA de clubes expandida, que é o grande desejo do Gianni Infantino, a primeira edição dessa Copa do Mundo expandida vai ser realizada na China. Seria em 2021, mas com o adiamento da Eurocopa para 2021, talvez não seja mais em 2021 essa Copa do Mundo de clubes da FIFA, pode ser 2022, até mesmo 2023. Isso ainda, como eu disse, é tudo especulação. Mas vai ser na China. E aí nós temos que lembrar que o principal patrocinador da Copa do Mundo de clubes é o Alibaba, o grupo Alibaba, né, chinês. Né? Tanto é que a Copa do Mundo do Catar, de clubes, foi Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Catar 2019, apresentado por Alibaba Cloud, que é uma empresa do grupo da Alibaba. Né? Então a China, com seu dinheiro, se a sua economia realmente voltar aos trilhos, pode vir a influenciar a geopolítica do futebol internacional. Né? A China também pode, e se especula, se tem falado, inclusive, que o governo chinês tem procurado estimular as suas províncias a organizarem eventos internacionais, incluindo eventos esportivos. Por quê? Porque isso vai oferecer a possibilidade de impulsionar a sua economia, não é? Porque vai movimentar a economia, vai ter que criar uma infraestrutura para aqueles eventos, né? Se forem eventos esportivos, os equipamentos esportivos para a realização dos eventos esportivos, né? Isso impulsiona a economia, faz a roda girar, não é? E, ao mesmo tempo, também faz com que mande uma mensagem de reintegração e coesão sociais nesse momento de recuperação, depois de 2 meses que eles tiveram de lockdown, né? de quarentena total. Então, eles passam a mensagem para o mundo e também podem promover eventos internacionais tentando atrair os esportes internacionais, e no caso do futebol, os grandes clubes de futebol internacional, para competirem na China, já que a China, nesse momento, aparenta estar se recuperando desse primeiro surto, né? Já que se especula também na possibilidade de haver um segundo surto mais para frente, mas nesse primeiro surto ela já tendo superado. Né? Inclusive, o governo chinês, segundo se comenta, além de incentivar na perspectiva de tentar promover, convencer as províncias, eles também podem subsidiar as províncias, empresas e outros agentes do mundo esportivo a promover esses eventos na China. Então eu acho que a China, se realmente de fato, aí é aquela especulação, é saber se vai de fato a sua economia voltar a andar normalmente. Se a sua economia voltar, a China tem a oportunidade, como já vem há alguns anos, preenchendo vácuos deixados por empresas ocidentais, com bastante dinheiro no futebol mundial, na estrutura, desde a FIFA, a clubes, grandes clubes do futebol europeu, influenciando decisões, inclusive, como o Mundial de Clubes da FIFA, expandido. A China tem aí uma oportunidade de, além de um modo geral, da geopolítica global, de fazer uma transformação da geopolítica global, da ordem internacional que nós temos há quase 7 décadas, determinada pelos acordos de Bretton Woods, passar a ser o consenso de Pequim. No futebol, nós temos também essa geopolítica do futebol em transformação, com os chineses aportando dinheiro no futebol e mudando, de alguma forma, a lógica e o mapa do futebol global, levando para o Oriente, para a China, o centro do futebol mundial. É uma possibilidade, é o desejo da China, com seu plano de desenvolvimento do futebol mundial de médio a longo prazo, que se estende até 2050. Então, essa é uma oportunidade que a China, pragmaticamente, analisa e percebe como algo que pode ser colocado em prática como uma ação concreta. Tá bem? Saudações, abraços, fiquem em casa. Bom, a gente viu aí ótimas considerações de Emanuel, né, trazendo tantos elementos
que colocam em outra perspectiva a participação da China na economia global e de uma forma geral, como o soft power chinês ele não se resume à propriedade de clubes, ele se expande em diversas perspectivas e deve continuar sendo colocado como política de Estado de forma muito intensa, principalmente por conta dessa noção do vácuo que está colocado, que está dado para que a China ocupe. A China tem muita eficiência nesse tipo de projeto. A China é um Estado que tem uma centralização do ponto de vista da política econômica, uma centralização das decisões e uma eficiência absurda em todos os projetos que colocam em prática. Então é algo muito único, não existe nenhum outro lugar do mundo que tenha essas características do regime chinês, que inclusive goza de prestígio da sua população, é preciso dizer isso. Emmanuel fala muito do capital chinês dentro de grandes competições de futebol, pode ser que ele se intensifique ainda mais a incidência desse capital, mas ainda gostaria de colocar e de frisar que a propriedade de clubes representa outra coisa. Eu não acredito que a propriedade de clubes vá ser deixada de lado dentro desse contexto, muito pelo contrário. Continuar tendo a propriedade de clubes nesse contexto de crise é ainda mais importante. O que eu não acredito é a intensidade desses investimentos que a gente tem visto nas últimas décadas. Desde 2000 e bolinha, quando Abramovich começou a derramar dinheiro no Chelsea, e aí você tem uma sequência, na verdade antes, nos anos 90 o que os Glazers fizeram no United também foi isso, Só como era o capital americano, a gente não colocava do ponto de vista da análise como se fosse algo exótico, Mas um russo aí vira exótico, um sheik árabe vira exótico, um chinês vira exótico. A gente falou muito sobre isso, essa questão do risco de incorrer no ocidentalismo lá no último podcast antes da pandemia. Emmanuel, inclusive, nos ensinou essa questão. Então, assim, não incorrer, não deixar de perceber que a propriedade de clubes hoje ela deve se manter pela importância que ela tem, mas o financiamento, o mecenato para compra de direitos de atletas, de pagamento de salários exorbitantes, coisa do tipo, isso deve ser alterado nos próximos anos. Acho importante colocar, antes disso, a contribuição de Anderson Santos, que ele ainda faz uma contribuição ainda maior, ele praticamente discorda de quase tudo que eu coloco e faz uma análise mais profunda ainda do que os nossos outros dois convidados, porque ele joga num ponto de vista da análise de como as outras crises foram solucionadas no mundo. O socorro aos grandes agentes econômicos, socorro aos grandes bancos, socorro às nas grandes empresas. E eu quero que você preste bem atenção no que ele fala, o seguinte, que ele concorda comigo quando eu falo que futebol é uma atividade deficitária, que não dá dinheiro. A propriedade de clubes, ser dono de um clube não garante que você tenha dinheiro, mas o futebol é uma atividade muito rentável. Isso é uma coisa muito interessante que ele coloca, que dá uma redesenhada em muito do que a gente falou aqui. Claro, o baque vai ser inevitável, todos reconhecem no que a gente, todos os vídeos, Anderson vai também reconhecer isso, mas ele coloca elementos muito interessantes de como as crises se solucionam e como as fórmulas usadas são muito parecidas, e isso vai afetar as empresas que dominam o futebol, porque são as mesmas empresas que serão socorridas em outros segmentos econômicos. Vamos ouvir o nosso camarada Anderson Santos. Espero que todos estejamos em quarentena e respeito inclusive as outras pessoas. É um momento que dificilmente a gente consegue estabelecer alguns parâmetros, mas meu nome é Anderson Santos, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e estou no doutorado aqui na Universidade de Brasília, que é o fim do Distrito Federal que eu falo neste momento. Desde que o Irlan tweetou, sobre quais seriam as perspectivas de futuro dele, quando caiu a ficha a partir de uma entrevista sobre isso, que eu venho lendo o que ele colocou, pensando um pouquinho, ao mesmo tempo tentando não pensar, porque é uma situação complicada, porque nós ainda estamos vivendo, aqui no Brasil especialmente, a situação de crescimento de números de casos, de mortes, necessidade de quarentena, então é algo muito pesado para se viver, e mais ainda quando a gente tem conhecidos que precisam trabalhar, que saem, apesar de tudo, enfim, porque não podem, questão de sobrevivência. Então, eu queria comentar só a partir de 3 pontos, tentar entender como o futebol se constituiu até aqui, como a economia também, como
esses dois elementos estão muito marcados para além da questão da indústria do entretenimento, mas também da indústria infocomunicacional, economia criativa, economia da cultura ou qualquer outro elemento. E eu deixo claro, né, até que eu parto do que eu pesquiso, a base teórica da economia política da informação, comunicação e cultura, que tem um caldo cultural, né, como diriam alguns pesquisadores, é bem complexo, mas também voltado, tentando se voltar aqui para a América Latina, ainda considerando a base da crítica da economia política marxiana ou marxista, enfim. Então, a partir disso, é importante considerar que o futebol acaba reproduzindo ao longo do tempo uma série de modificações do próprio modo de produção capitalista, guardada, claro, as devidas proporções dessa indústria, dessa forma de entretenimento. Então, uma das que eu acho que fica mais clara é a questão do dinheiro, né? A quantidade de recursos que movimenta. Se hoje a gente vai ter bolsa de valores, empréstimos e uma série de outros pacotes financeiros estabelecidos, uma quantidade muito superior ao que é real, né, em termos materiais. Então a gente sai do modelo dinheiro para comprar mercadoria e aí a partir disso vi dinheiro para produzir mercadoria e a partir disso vi o lucro. Basicamente partiu dos anos 70 em diante para uma situação de dinheiro gerando dinheiro e cada vez mais dinheiro com o que circula sendo 20, 30 vezes mais do que o produto interno bruto somado dos países do mundo. A questão da falta de regulação a partir dos anos 70, início dos 80, em relação a diferentes mercados, e aí esse processo, inclusive, que vai colocar, esse processo histórico que vai colocar o futebol nos meios de comunicação, que vai criar novas formas de estrutura, né, sobre o futebol, considerando a importância de ser um produto mais racionalizado, né, ser uma prática, pensando aí o futebol associação, né, não o futebol praticado enquanto instrumento de lazer, mas aquilo que é normatizado, que tem uma entidade como a FIFA e as demais para controlá-lo. Então, também nesse momento você tem abertura para outras figuras, né, outros agentes de mercado. Então, você tem desde fundos de investimento, sheiks árabes, quem conseguiu, após o fim da União Soviética, ficar bilionário, né, como alguns casos, entre outros donos que se misturam a donos antigos, o pessoal da Fiat na Itália, que é dono de clube, os antigos donos, né, da Internacional de Milão, que também eram grandes empresários, até venderem recentemente, e os clubes que se mantêm sob o formato de associação, que tem lá suas características, tanto de um lado mais oligárquica, porque querendo ou não ainda é disputa de poder numa comunidade, num estado, enfim, num país, quanto aqueles que até vêm se abrindo para questões democráticas ou pelo menos para espaços para torcedores ocuparem. E aí, nesse processo, o futebol também acompanha, né, enquanto algo que vai ser mediatizado, espetacularizado e que vai gerar uma série de dinheiro, uma série de indústrias, na verdade, ou fomentar uma série de indústrias a partir disso. Então, por exemplo, quando a gente fala quando o Islam fala que um clube de futebol não dá dinheiro, mas o futebol dá, né? Então é necessário ter clubes de futebol para fomentar algo que vai gerar para coisas desde questões como camisas, streaming, pay-per-view, transmissões, patrocinadores que se interessam por isso, porque ainda que seja algo muito amplo no caso do futebol, mas tem a possibilidade de fazer análises publicitárias desde muito tempo já, um pouquinho mais voltada para o nicho, entre a internet, entre outros produtos que decorrem disso, né? Tem, na verdade, isso é uma hipótese que não conseguiu trabalhar ainda, Irlan e eu, que é considerar o próprio futebol enquanto indústria mais uma indústria cultural, né? E aí, claro, teria que aprimorar algumas questões conceituais para não cair na economia da cultura, economia criativa propriamente, né? Ficar só nesses termos, enfim. E aí, nesse sentido, né, é importante, acho que falar que enquanto economia parte, né, desse setor da indústria infocomunicacional, enquanto um produto, né, um programa muito importante para manter a audiência e atingir publicidade. Estava lendo recentemente sobre o quanto que os direitos de transmissão de eventos esportivos, por exemplo, é uma parte importante das receitas do Grupo Globo, né, a partir da publicidade, o quanto o próprio futebol pode ser considerado a partir de seus mega eventos esportivos, destacadamente Copa do Mundo
e Jogos Olímpicos, pelo período ser mais curto, mas talvez a gente já possa acrescentar alguns torneios internacionais, como a Champions League e, quiçá, a Libertadores, possam ser entendidos como parte do que se costuma denominar como economia criativa, né? Claro, no meu ponto de vista, tentando analisar sobre uma perspectiva crítica, de novo, tentando fugir um pouquinho dessa racionalidade financeira que o futebol foi colocado recentemente. E aí, a partir dessas questões conjunturais, né, de uma economia volátil, você tem um futebol também que você chega a valores absurdos, né? Um jogador como Neymar ser comprado pelo Paris Saint-Germain com 222 milhões de euros, uma quantidade inimaginável, né? Talvez dá para comparar nesses processos de ajuda dos países às grandes empresas em momentos de crise. A gente também pode identificar nisso um ponto que faz com que a indústria infocomunicacional, de forma geral, né, não só televisão, não só futebol, mas tudo que se refere a dados, produção e consumo de bens simbólicos, dados pessoais, como tratar esses dados e tudo mais, que é o fato de que é muito difícil você dar valor material a isso, né? Por isso a proximidade com as mudanças econômicas. E por isso também que o futebol é muito utilizado há muito tempo para lavagem de dinheiro e outras questões, do mesmo jeito que a publicidade já foi também, porque você não tem como saber o que é que define que o jogador vale 1 milhão de euros ou 200 milhões de euros, né? Qual a questão material que vai dizer isso, quantidade de gols, habilidade, ou no caso do Neymar, o quanto ele pode gerar de recursos para o clube a partir de novos apoios, visibilidade, enfim, não há algo tão certinho, né, como no modelo DMD, né, dinheiro, mercadoria formando dinheiro. Então acaba sendo a utilização do futebol para uma forma de acumulação que segue a trajetória do capital financeiro. E aí isso é importante porque, do mesmo jeito que aconteceu, eu acompanhei acompanhei mais detidamente o que aconteceu da crise de 2008, 2007, 2008, que surgiu no berço capitalismo, né, nos Estados Unidos, capitalismo contemporâneo, e que vale como comparação ainda que naquele momento o futebol não tenha, o esporte, inclusive, não tenha parado, tenha sido até mesmo uma indústria importante para gerar consumo e manter tudo. O que pode acontecer, aconteceu com o Obama e está acontecendo aparentemente com o Trump, em outros países também, é um incentivo para manter essas grandes empresas. E qual foi o efeito, né, da crise subprime, das hipotecas, depois crise europeia e tudo mais? Basicamente, a gente não teve, né, um processo revolucionário, não teve mudanças radicais, houve mudança e readequação para formar um novo ciclo do capital. Basicamente, se vivenciou uma ajuda estatal para crescimento, aumento do consumo e manutenção das grandes empresas, especialmente, e isso gerou centralização de capital, mais centralização de capital, considerando que o mundo já estava no processo de economias transnacionais, com empresas transnacionais, tendo inclusive mais poder em alguns casos do que o Estado, enquanto o Estado-nação no modelo anterior de sociabilidade. E ao mesmo tempo concentração de mercado, né? Então você tinha, sei lá, 15 grandes bancos mundiais, a gente vai ter 6, 7 ou 8 com um grande líder, um Goldman Sachs da vida liderando tudo, sobrevivendo apesar de ter feito parte de todo o processo que ajudou a construir essa crise. Não à toa que na época muitos pesquisadores, inclusive do Brasil, falavam em faça com o nome de crise, enfim, porque é uma crise que alguém ganha, né? Então, esses são os processos que a gente vive e tenta ver, né, como é algo de escala mundial, como o caso de uma pandemia, o que vai acontecer, considerando ainda que cada caso é um caso, né? Então, se a gente pega a Europa, por exemplo, a gente tem consequências diferentes em Alemanha, Itália e Espanha, considerando também que Itália e Espanha sofreram muito mais com a crise europeia, né, a decorrência dessa crise a partir dos Estados Unidos nos anos seguintes, do que a Alemanha. Então, o impacto lá vai ser provavelmente ainda mais cruel, enquanto a Alemanha tem uma base de sustentação, né, digamos assim, mais prática. Isso também vai acontecer com o esporte. Quem faz parte de conglomerados que têm sustentação melhor, né, que está melhor preparado, consegue ter uma linha de sobrevivência maior do que outros clubes e associações. E aí é uma tendência, né, que é um processo, na verdade, já vinha acontecendo, processo ligado ao capitalismo, de centralização e concentração disso. A gente já tinha alguns clubes da Europa
os grandes, né, os mais ricos, na verdade, tentando formar uma liga à parte. A gente já teve experiência aqui no Brasil, tanto o Clube dos 13 quanto a Primeira Liga, de formar também essas ligas maiores, gerar produtos melhores, entre aspas, mas isolando alguns disso, né, nessa distribuição de riqueza e poder. Então, esse processo que acontece agora talvez acelere isso, porque vai ser necessário a indústria se adaptar, especialmente em curto prazo, não só os calendários, mas do ponto de vista financeiro, revisitar contratos, ver quais as empresas vão se manter e vão querer manter o patrocínio. Isso vem acontecendo no Brasil, ainda que seja empresas menores e mais de risco, né, na prática, para esse tipo de patrocínio. Tudo isso será necessário ver. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender o esporte dentro desse contexto que ele faz parte enquanto indústria, né? Ainda com toda a crítica à questão racionalizada, mas ele move uma série de engrenagens para além daquela relação do entretenimento ligado puramente só ao ócio, né? Há questões financeiras muito importantes ali dentro. Há grandes empresas que atuam nesse setor, que são parte de outras maiores, mas que atuam nesse setor e que talvez até entrem nesse processo de salvamento, digamos assim, mais generalizado dos estados para essas grandes empresas. Afinal, normalmente é assim, né? Todo mundo é neoliberal, não tem que ter nada do Estado, mas quando precisa, são os primeiros a pressionar o Estado para ajudar a base da pirâmide, o topo da pirâmide, desculpem. Então, o que eu acredito é que dentro desse contexto vai, sim, claro, né, vai ter uma readequação, mas muito no sentido de um estouro, um adiantamento de um estouro de bolha em relação ao que poderia acontecer, né? No Brasil, isso já vinha sendo postergado, primeiro com os patrocínios da Caixa, aí depois, ultimamente, com os patrocínios das empresas, justamente que atuam com venda de serviços financeiros, mas ali numa dificuldade de patrocínio e também numa dificuldade de ver a movimentação da publicidade, né? Então, isso também o Renan colocou lá. Então, a gente sai, na verdade, a crise da publicidade e patrocínio master nada mais é a crise de entender que a ligação com o público mudou. Isso até pessoas ligadas ao marketing esportivo vinham apontando que a questão de como dialogar com o torcedor para criar algo afetivo e, ao mesmo tempo, utilizar dos dados que são fornecidos para que se possa utilizar isso como outras formas de mercadoria, né? E novas formas para além de eu ver na camisa o patrocínio de determinada empresa, né? De alimentar isso em outra forma e creio que mesmo nesse momento de quarentena a gente tem os exemplos do streaming, YouTube, enfim, e outras plataformas de internet que atuam nesse outro patamar de publicidade e que mostram e continuam ganhando dinheiro a partir disso, provavelmente ganharão, porque vão atuar muito mais de forma pontual naquilo que seja necessário. E o esporte faz parte, é uma dessas partes, né, do que conforma isso, né? A produção de conteúdo é necessária, inclusive, para produzir esse tipo de mercadoria, que é a mercadoria do momento, muito mais direcionada quando a gente trata em termos de publicidade. Então, na verdade, repito, né, eu acredito que isso só antecipou uma possível crise, né? Estourou a bolha, a questão financeira, estabelecendo novos tetos de gasto ou coisas do tipo, mas de algo muito mais provisório e não num sentido tão apocalíptico assim, de que o futebol que a gente viu até agora vai modificar, até porque novos acordos e novas situações específicas vão se dar nessa relação centro-periferia, dominadores e dominados, quem pode, inclusive, exigir mais, quem não pode, quem pode ganhar mais, quem não pode, porque na prática, em termos econômicos, vai haver a salvação, o estímulo ao consumo e há uma possibilidade de que você emita mais moeda, emita menos, aumente taxa de juros, enfim, você tente controlar a partir disso. Pelo menos é essa o que as nossas experiências anteriores no mundo podem mostrar, destacando, claro, que esse caso é um caso pontual que, inclusive, mobiliza uma questão ligada à saúde. E é importante frisar que, para terminar, por mais que eu quisesse, né, ter uma visão que mesmo que fosse apocalíptica no sentido de que o futebol não será o mesmo como a gente acompanhou, ou demorará para ser o mesmo em termos de financiamento, que é algo que eu não acredito, eu preferia que a gente tivesse consideração mais do futebol enquanto ponto de vista comunitário, construção social, enfim,
da importância que vai seguir valendo, e talvez seja isso que mantenha não só diferentes clubes, apesar de milhões de crises econômicas, políticas, de calendário, situação de tabela, rebaixamentos e tal, mas também do ponto de vista social, né? O futebol é um entretenimento muito importante e mais do que um puro entretenimento, né? Ele faz parte das nossas vidas. Então, se eu sou torcedor de determinado clube, nós ganhamos, se perdeu, nós perdemos, eu reclamo, eu faço parte daquilo ali. Talvez fosse um momento para a gente brigar um pouco mais para essa sensação comunitária e também que as decisões pudessem ser feitas pensando em todo mundo. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o estabelecimento de prioridades e dentro desse processo todo, do ponto de vista econômico, as grandes empresas são as que aparecem ali no topo para que sejam melhor beneficiadas e aí, dentro de alguns anos, voltem a girar tudo que giram e seguindo a tradição marxiana, acabe entrando em novo processo cíclico de crise até, nesse caso, algo mais radical ou uma nova transformação e uma nova fase do capitalismo sob outros moldes, mas sempre com essa relação desigual aí. É isso, qualquer outro comentário pode mandar aí, estamos à disposição para dialogar, podem criticar à vontade, sem problema. Abraço e se cuidem. Bom, beleza. Aí vocês viram aí, né? Foram três opiniões divergentes da opinião que conduziu desde o começo esse vídeo, as contribuições que foram convidadas para participar, né, dessa discussão aqui sobre o futebol pós-coronavírus. E de uma forma geral que a gente tem, né? Eu mesmo, que criei a hipótese para a gente discutir isso aqui tudo, começo de uma forma e acabo de outra, né? As contribuições de João Ricardo Pisani, Anderson Santos e Emanuel Leite Júnior trazem ponderações muito importantes para desacreditar, de certa forma, que essa crise do futebol global vai ser tão impactante como eu estava imaginando lá no começo. E creio que vocês também devem ter percebido que muitos dos pontos que eu coloquei de fato podem ser revertidos por conta de outras perspectivas, de outras tendências dentro da indústria que de fato indicam que o futebol vai continuar tendo, né? E aí, seguindo já o que cada um dos nossos convidados falou, né? Primeiro, o que foi trazido por Pisani, o peso histórico do futebol, né, do ponto de vista da sua capacidade de reaglutinação social, de recondução das atenções das pessoas para atividades que sejam, de certa forma, distensionem, né, os problemas sociais. O futebol faz parte desse processo, sempre fez parte desse processo, então é muito possível que isso seja, inclusive, intensificado no momento de crise, ou de pós-crise, ou tentativa de dirimir uma crise. O segundo ponto que Pisani também traz importante é uma série de regulações internas dentro da indústria do futebol que visem, né, diminuir os efeitos da crise e, portanto, controlem essas possíveis outras particularidades da crise dentro do futebol. E é interessante, inclusive, dentro do que ele fala, ele fez um vídeo antes de sair nessas notícias, mas você observa, naquela notícia que eu trouxe, a FIFA já estava começando a agir no sentido de criar soluções. Isso deve acontecer de uma forma generalizada, pelo menos no topo da pirâmide de futebol. Na base a gente sabe que não tem muita solução, principalmente se a gente pensar nos campeonatos estaduais que não tem lastro, né, para isso. Então simplesmente vão abandonar os clubes já estão fazendo isso no Brasil. No que a gente estava gravando esse vídeo, os clubes já estavam demitindo funcionários e jogadores de futebol. No vídeo de Emanuel, a ponderação que ele faz, que é extremamente pertinente, é pensar como o capital chinês, como, né, uma das principais fontes hoje não, né? Há alguns anos, como ele apontou, a Copa do Mundo da Rússia teve o capital chinês como principal mantenedora. Hoje a China se reposiciona dentro da geopolítica no imenso contexto da crise do coronavírus como um dos países mais capacitados a investir em qualquer segmento que seja, e isso envolve inclusive a indústria cultural, portanto a indústria do futebol.
né? Então, esse vácuo, como o Manuel mesmo fala, né, o vácuo que será deixado para o capital chinês ele de fato volte com muita força nesse contexto de crise é ainda maior do que já estava dado antes. E o que Anderson traz é uma consideração ainda mais dura dentro do que eu tinha levantado antes, né? Você percebe que o vídeo começa de um jeito e acaba de outro. Anderson faz exatamente o inverso do que eu faço no vídeo. Claro, ele traz uma série de ponderações, mas eu queria destacar esse ponto. Não só o futebol vai ter importância, como o Pisani falou, mas como o uso da publicidade potencializada pelo futebol enquanto a indústria cultural a nível global, né, com a potência de articulação da audiência como poucas outras, é exatamente o potencial do futebol, o poder que o futebol tem de não entrar em crise. Então, Anderson faz exatamente a leitura inversa do que eu faço, de forma muito bem fundamentada, e desfaz completamente a hipótese que foi colocada lá na frente. Claro, nem ele, nem eu tinha certeza do que eu estava falando, ele também não tem, né? Então, são caminhos abertos aí do que a gente pode imaginar. Mas essa machadada que ele dá de argumento é realmente muito pertinente, porque no momento que tudo vai estar, né, recomeçando, o futebol ainda vai estar sendo o principal elemento da atenção das mentes, dos olhos, dos corações das pessoas. O futebol não vai parar de ser o que ele é só porque os clubes não têm mais dinheiro. Muito pelo contrário, né? Os clubes voltarão a ter dinheiro porque o futebol é o que ele é, pelo que os clubes representam na vida das pessoas. Não é à toa que a gente está vendo tanta mobilização, tanta ação dos clubes em plena crise. Os clubes de futebol, eles aglutinam, né, eles condensam comunidades que são muito maiores do que a gente consegue prever, do que a gente consegue enxergar. Novamente frisando, há uma diferença grande entre o consumidor de espetáculo e o torcedor, mas no fim das contas, a mercadoria de audiência está interessada em tudo isso ao mesmo tempo. Então, o Anderson ele traz esse elemento de uma forma muito concreta, muito bem fundamentada. No mais, fiquem em casa, se resguardem, levem a sério, muito a sério, o que é essa crise da Covid-19, né, o que a gente está passando, a possibilidade de você também, né, ser afetado por essa doença gravíssima e de que muitas vidas podem ser salvas e que todo mundo se comprometer. E eu acho que talvez, né, como o Anderson falou, o lado comunitário do futebol, o lado social do futebol pode ser potencialidade nesse momento, né? Conscientizar cada um, ver o outro, né, de uma forma igualitária, né? Se ver no outro como a gente se vê como torcedores, passa uma camisa de futebol na rua, a gente reconhece, a gente se identifica. Vamos nos reconhecer agora como seres humanos dentro do mesmo barco, né? Tem sido muito usada essa imagem do mesmo barco, né? Se o barco afundar, todo mundo vai embora. Então, vamos cuidar das vidas um dos outros e da vida dos mais vulneráveis, né? O que a gente pode fazer hoje, essa doença não tem cura, a única cura que existe é a prevenção, e a prevenção faz com que a gente opte pelo remédio bem amargo, que é todo mundo ficar em casa. Vai ser duro, mas é melhor isso do que morrer muita gente. Espero que todo mundo esteja consciente do papel que cada um deve cumprir. Um grande abraço e até a próxima.